Aleluia! Conferência marcada pela presença do Espírito Santo. Aleluia! Não tem presença melhor do que a presença do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 14 em diante. Sabe o que Jesus vai mostrar para nós nessa hora? Como preparar o ambiente para cumprir a missão que Ele entregou para nós. Aleluia! Lucas capítulo 4, versículo 14 diz: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Podem se assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos numa conferência que tem impactado o nosso coração, falando sobre discipulado, falando sobre evangelização, falando sobre integração, acolhimento, falando sobre a missão da igreja, que um dia foi outorgada pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, nesse texto em que nós lemos aqui, nós aprendemos algo muito importante, porque eu quero crer que cada obreiro, cada irmã, cada irmão que aqui está, quer preparar o ambiente para o cumprimento do ID, ou preparar o ambiente para nós fazermos discípulos. E de que maneira esse ambiente deve ser preparado? De que maneira a igreja deve ser preparada? A nossa vida deve ser preparada. Essa chama que estamos recebendo aqui nesses dias, essa chama não pode se apagar. É Deus preparando o nosso ambiente. É Deus preparando o ambiente da nossa vida, o ambiente da nossa casa, o ambiente da igreja onde congregamos. Para quê? Para manifestar o poder dele e para salvar vidas. E observa, meus amados irmãos, que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 4, e chegando a Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou numa sinagoga. E quando Jesus entra na sinagoga, como era o seu costume no dia de sábado, ele se levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, se nós queremos preparar a nós mesmos para o discipulado, se nós queremos preparar a congregação, se queremos preparar a igreja, o primeiro passo é abrir o livro. Há quem ache ou pense que o discipulado é algo muito difícil. Não, o discipulado começa quando nós abrimos o livro. Quando abrimos o livro para nós lermos as Escrituras. Quando abrimos o livro para nós conhecermos a Deus, o discipulado já acontece conosco.
quando nós abrimos as Escrituras também para compartilhar da palavra com alguém, o discipulado já acontece. Às vezes, quando vamos organizar o discipulado, ou quando vamos auxiliar alguma igreja, a preocupação de muita gente é: que material didático vamos usar? Que método vamos usar? Que igreja nós vamos copiar? Quando, na verdade, o discipulado começa quando nós abrimos as Escrituras. O discipulado, quando você faz uma visita a alguém e oferece consolação, quando você está na sua casa mesmo, reunido em família, num culto doméstico, você abre as Escrituras, ali está acontecendo o discipulado. Quando o pastor abre o livro, lê o texto, explica o texto e aplica o texto, já está acontecendo o discipulado. Como que podemos preparar o ambiente para o Espírito Santo? É abrindo o livro, é abrindo as Escrituras. Quando a igreja abre o livro, o Espírito Santo age poderosamente. Não existe discipulado saudável sem que abramos as Escrituras. Não existe igreja saudável sem que haja leitura e o estudo das Escrituras. O discipulado é simples, nós é que complicamos. O discipulado não é simplório, é simples, é abrindo as Escrituras. E é Deus quem vai operando, é Deus quem vai trabalhando. Meus amados irmãos, a Bíblia, ela passa, ela entra. Tem pessoas que nós olhamos para elas e a gente pensa: não tem jeito, não tem solução, não tem resposta. Aí você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, você compartilha o conhecimento bíblico e a palavra de Deus vai quebrando barreiras, a palavra de Deus vai quebrando dificuldades, a palavra de Deus vai moldando o caráter, a palavra de Deus vai moldando os sentimentos, a palavra de Deus vai transformando o comportamento, a palavra de Deus vai mudando a natureza do ser humano. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Escute, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Repito, a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Por isso, meus irmãos, que precisamos ler as Escrituras, abrir as Escrituras. E quando a palavra de Deus diz que Jesus achou o texto, esse achou aqui não é um achou de achismo, ou lançou sorte, não. Esse achar aqui o texto, esse encontrar o texto, é alguém que vai encontrar pela perícia, pela prática, pelo cuidado, pelo conhecimento. Não é você chutar um texto bíblico, não. Jesus abriu o texto exato, ele sabia o que estava fazendo. Coisa linda é quando o crente abre as Escrituras e ele sabe o que está fazendo. Quando alguém se aproxima de você chorando, você já sabe que pode abrir Mateus capítulo 5, que diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando alguém procura você porque está com a alma depressiva e angustiada, você já sabe que pode abrir João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não te atemorize. Quando alguém se aproxima de você e a pessoa está triste, você já sabe que pode ir para Filipenses, capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Discipulado acontece com a Bíblia, pela Bíblia, através da Bíblia. Quantas vezes alguém procura você sem direção e você já sabe, volta lá para João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, a pessoa já não está sem direção mais. Por quê? Porque você abriu as Escrituras. Nós temos a resposta para esse mundo. Nós temos o livro para esse mundo. Nós temos a mensagem para esse mundo. Nós temos a bandeira certa para esse mundo. E o nome dessa palavra é o próprio Logos, é o Senhor Jesus.
irmãos, nós temos a mensagem para esse mundo, e a mensagem está aqui nesse livro. Alguém ainda tem esse livro? Você pode estar levantando o seu livro, não sei se está no celular, mas levante o livro. É através desse livro que vidas serão transformadas, é através desse livro que bairros serão transformados, é através desse livro que comunidades serão transformadas, é através desse livro que o evangelho entrará nos presídios e nas famílias. Aleluia! Amados, precisamos interpretar as Escrituras. Hoje muitos crentes querem se guiar pela teologia youtubiana. Quando algum crente quer tirar dúvida sobre algum texto bíblico ou sobre alguma polêmica bíblica, ele vai e acessa o YouTube, não sabe de onde é aquele pregador, não sabe de onde é aquele teólogo, não sabe a origem, porque muitos não colocam de que igreja é, de que teologia segue, lança. E as pessoas vão copiando aquela teologia youtubiana e levam aquilo para todo mundo, sem estudar, sem conhecer, sem pesquisar. Não, queridos, eu quero crer que eu estou aqui nessa noite numa igreja bereana, numa igreja que não vai ser enganada por qualquer mensagem no YouTube, TikTok, não. Eu vou conferir se é assim que a Bíblia diz, eu vou conferir se essa é a linha que nós seguimos, eu vou conferir se esse é o ensinamento que a nossa igreja segue, o ensinamento correto das Escrituras. Jesus interpretou as Escrituras corretamente. Se nós queremos um discipulado saudável, nós precisamos interpretar a palavra de Deus corretamente. E a regra básica da hermenêutica, que muitos não falam mais, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas se você não acredita nesse princípio, saiba de uma coisa: a Bíblia é a palavra de Deus, continuará sendo a palavra de Deus. A Bíblia aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus, porque é Deus quem está falando conosco. Temos de tomar o cuidado. Quem é discipulador, quem também está recebendo as instruções bíblicas, não segue qualquer pregação no YouTube, não. Procura saber quem é a pessoa. Procura saber a origem dela. Procura saber onde congrega. Procura saber qual é a linha teológica que ela está seguindo. Porque tem muita gente sem compromisso, abrindo a rede e falando o que quer. Mas nós estamos em busca de uma igreja saudável diariamente. E se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos ler as Escrituras, abrir as Escrituras e interpretar as Escrituras corretamente. Quantos querem interpretar as Escrituras corretamente? Levante a sua mão e diga: me ajuda, Jesus. Agora, quando olhamos para a vida de Jesus, nós observamos que o ambiente para cumprir a missão acontece quando nós nos deixamos encher pelo Espírito Santo. E eu pergunto: Jesus precisava ser cheio do Espírito Santo? Jesus precisava do enchimento do Espírito Santo? Mas a Bíblia diz em Lucas 4:1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Se Jesus era cheio do Espírito Santo, queridos, eu e você precisamos desse enchimento com urgência. Eu e você precisamos desse enchimento com urgência. Irmãos, uma igreja, ela é preparada para o discipulado, para a evangelização e para a missão, quando cada crente se deixa encher pelo Espírito Santo. Cada um de nós precisa abrir a alma, abrir o coração, abrir a mente, para nós recebermos o Espírito Santo, para nós recebermos a presença maravilhosa do Espírito Santo. Escute, por mais que nós sejamos crentes pentecostais, mas nós não dominamos o Espírito Santo, nós não somos donos do Espírito Santo, nós somos necessitados do Espírito Santo,
nós somos dependentes do Espírito Santo. Nessa noite eu convido você a dar liberdade para a presença do Espírito Santo. Se deixa encher pelo Espírito Santo. Se deixa encher pelo Espírito Santo. Aleluia! É tão difícil fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Temos a ideia, temos a estratégia, temos a técnica, temos a organização, temos a inteligência, temos a estrutura, temos tudo, aparentemente tudo. Mas o ambiente se prepara com mais força, com mais poder, quando cada crente se deixa encher pelo Espírito Santo. É tão bom quando você olha para uma missão e diz: Jesus, eu não vou conseguir discipular essa pessoa. Jesus, eu não vou conseguir discipular essa classe. É gente muito difícil. Aí você vai e ora. E você fala: Jesus, entra comigo. Jesus, entra nessa casa comigo. Espírito Santo, fala através do meu coração. Fala através da minha boca. Espírito Santo, me ajuda a consolar essa pessoa. Aí você entra naquela casa, você entra naquela sala, você entra para conversar com aquela pessoa e depois você fica surpreso. Por quê? Porque você se deixou usar pelo Espírito Santo, você se deixou encher pelo Espírito Santo. Eu quero convidar os irmãos nessa noite para entender uma coisa: não dá para cumprir a missão sem o Espírito Santo, não dá para discipular sem o Espírito Santo, não dá para ensinar com efetividade sem o poder do Espírito Santo. Eu quero convidar você a depender do Espírito de Deus. Dependa do Espírito de Deus, dependa do Espírito de Deus para pregar, dependa do Espírito de Deus para fazer discípulos, dependa do Espírito de Deus para evangelizar. Igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não tem vergonha de ir às ruas e anunciar o Evangelho do Senhor. Crente que é cheio do Espírito Santo não tem vergonha de cantar nas ruas. Crente que é cheio do Espírito Santo não tem vergonha de pregar, nem para analfabeto, nem para doutor. Na verdade, toda a humanidade precisa ouvir a palavra de Deus. O que a igreja precisa nesses dias é do poder do Espírito Santo. Nós temos Bíblia, nós temos teologia, nós temos escolas maravilhosas, nós temos estruturas poderosas. O que está faltando? Está faltando cada vaso se abrir para a presença do Espírito Santo. Deus tem nos abençoado de forma tão extraordinária, e nós estamos secando na fé. Deus está cuidando de nós de forma tão poderosa, e nós estamos nos fechando para o Espírito Santo. Deus tem nos agraciado, irmãos e obreiros aqui, que são de épocas antigas, e aqui não estou dizendo que são velhos, mas conhece a trajetória da igreja, a própria trajetória sua como obreiro, dirigente de congregação, como que as coisas eram difíceis, como que as coisas eram mais difíceis. Eu lembro quando criança na igreja, nós tínhamos uma Kombi de 1968, e aquela Kombi, o dirigente entrava ali naquela Kombi, abria a porta, a gente entrava, as crianças ficavam em cima do motor da Kombi. Aí a gente ia. Eu geralmente a Kombi guardava na casa pastoral, então eu era o último a chegar em casa, porque a garagem ficava na casa pastoral. Eu ficava no motor da Kombi, em cima do motor, andando a cidade inteira para entregar crente de casa em casa. E os crentes ficavam esperando no ponto, porque a Kombi vai passar, vai levar a gente. Outros não tinham nem paciência, já iam a pé. Quanta alegria! Quanta alegria! Agora, quantas bênçãos Deus tem dado para a igreja, que hoje a pessoa não precisa daquela Kombi 68 mais. Tem carro, tem moto, tem van, tem ônibus com ar-condicionado, e a gente fica morto em casa. Temos conforto que Deus tem dado para nós, temos um som maravilhoso, temos um pastor que cuida de nós, temos um pastor que cuida do rebanho, que administra bem uma igreja, que quer ver cada crente assentado num banco com qualidade,
qualidade, para ouvir um som com qualidade, quer ver os obreiros bem atendidos, igreja pintada, bem ornamentada, e mesmo assim tem hora que nós sentamos nos bancos confortáveis, reclamamos, não damos glória ao Senhor, não agradecemos a Deus pelo privilégio que temos. Eu quero convidar essa igreja aqui nessa noite, sejam agradecidos ao Senhor, sejam agradecidos ao Senhor, sejamos agradecidos ao Senhor, que o Espírito Santo venha sobre nós, que nada venha sufocar a voz do Espírito Santo em nossas vidas. E a gente está vivendo dias difíceis, que nada deixa o crente alegre. O pastor luta, o dirigente luta, nada deixa o crente alegre. Está sempre faltando alguma coisa, falta no banheiro, falta na cantina, falta na laje, falta na telha. Nunca chega na igreja para agradecer até onde Deus tem ajudado. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero te convidar, pelo menos, seja agradecido ao Senhor, seja agradecido ao Senhor. O Espírito Santo nessa noite diz à igreja: sejamos agradecidos, agradecidos. É hora de nós prepararmos o ambiente para o Espírito Santo. É hora de nós prepararmos o ambiente para cumprir a missão. Jesus, ele se deixou conduzir pelo poder do Espírito Santo. Jesus, quando volta para a Galileia, ele volta pelo poder do Espírito Santo. Precisamos de crentes, obreiros e igrejas que se deixam guiar pelo poder do Espírito Santo. Ah, irmão, se você vai ao hospital, que seja guiado pelo Espírito Santo. Se vai visitar aquela irmã, seja guiado pelo Espírito Santo. Vai fazer o louvor na igreja, seja guiado pelo Espírito Santo. Vai pregar, seja guiado pelo Espírito Santo. Vai evangelizar, seja guiado pelo Espírito Santo. Vai dirigir um conjunto, seja guiado pelo Espírito Santo. Vai dirigir a cantina da igreja, seja guiado pelo Espírito Santo. Vai ministrar a lição do discipulado, seja guiado pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo poder de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo poder de Deus. Eu tive a oportunidade de estudar e ainda estou estudando, mas eu não vou deixar que nada roube da minha vida o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Eu quero continuar sendo tocha acesa na presença de Deus. A igreja do Senhor Jesus seja cheio da unção, seja cheio da presença, seja cheio da glória, seja cheio do poder de Deus. Aleluia! Aleluia! O poder do Espírito Santo é para magro, para gordo, para preto, para branco, para quem não tem estudo, é para o doutor, é para o mestre. Todos necessitamos do poder do Espírito Santo. Eu não sei por que alguns começam a estudar e ficam frios na fé. É porque abandonaram o secreto, abandonaram o momento com Deus, abandonaram a aliança com o Senhor. Eu não me abandono, meu irmão. Eu posso ouvir um teólogo incrédulo 2 horas, mas eu sei entrar no meu quarto e continuar sentindo a presença de Deus. Não vai ser teologia errada que vai contaminar minha fé. Não vai ser teologia equivocada que vai estragar minha mente. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Quantos aqui estão cheios do Espírito Santo? Cheios. Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. E eu quero crer que o Espírito do Senhor é sobre essa igreja aqui nessa noite. Mas para que o Espírito Santo é sobre mim? Para evangelizar, para curar, para pregoar liberdade, para dar vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Pessoas vão chegar a você presas. Eu lembro numa experiência de discipulado muito difícil que eu passei na cidade, onde nós estávamos evangelizando uma mãe, e aqui, fazendo uma ligação com o que já estudamos aqui com o pastor Josadag. E aquela mãe entrou em contato comigo com o telefone e falou: pastor, eu estou fazendo discipulado na igreja, mas eu quero que o pastor venha aqui na minha casa. E aí, querido, eu fui na casa daquela senhora junto com o pastor Manuel para saber: eu quero que os pastores venham aqui orar por mim. Com urgência, e fomos lá. E aí, queridos, ela estava recebendo discipulado na igreja, mas ela ainda não tinha aberto o coração. Descobertos, erros descobertos, corações descobertos. E ela ainda não tinha falado das suas lutas interiores e das suas lutas dentro de casa. E quando chegamos na casa daquela senhora, ela estava com o filho em casa e com mais 2 filhos em casa. E de repente a gente olhou na entrada da casa uma corrente. E aí o pastor Manuel olhou para mim, eu olhei para ele e falei: será que tem cachorro? Aí ele falou: fica atento, porque o cachorro pode estranhar a gente. E aí, amados irmãos, fomos muito bem recebidos naquela casa, mas somente um filho nos recebeu. E aí, amados, entramos na casa, oramos e perguntamos: o que a senhora deseja? Por que a urgência da nossa vinda aqui? Ela falou: sabe por quê? Não. Vocês estão vendo essa corrente aqui? Sim, chegamos. O que é essa corrente? Dá uma chegadinha aqui. E aí ela foi, nos levou para o quarto e abriu a porta. Ela disse: não entra. E estava um jovem deitado numa cama e aquela corrente estava nos pés de um jovem. E aí ela disse: se eu fosse vocês, eu não entrava nesse quarto e ora por ele aqui fora, aqui mesmo. Porque essa corrente aqui ela é suficiente para ele ir na cozinha, jantar, almoçar, ir ao banheiro e ele volta para o quarto. Porque senão ele foge e faz algumas coisas terríveis, como embriaguez, drogas, e enfim, violenta pessoas, e me trouxe muito problema. A única solução que eu consegui foi amarrar ele. Depois de uma dosagem muito forte de remédio, ele dormiu e eu consegui encaixar a corrente nos pés dele. Agora, se eu fosse vocês, eu não entrava aí. E nós dissemos: vamos entrar no quarto. E a senhora falou: então vocês entram, ora por ele, que eu vou esperar lá na cozinha. E de repente aquele jovem, nós estendemos as mãos sobre a vida daquele jovem. Não perguntamos nada para ele, simplesmente levantamos as mãos e oramos por ele. E aquele jovem abriu o olho e, lógico, com toda a prudência que pastores antigos nos ensinam, há situações que não dá para orar com olhos fechados. E nós oramos ali com os olhos abertos, vigiando. E de repente aquele jovem abre o olho de maneira muito maligna. E ele diz: como é que vocês têm coragem para entrar aqui? E naquele momento nós dissemos: nós entramos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, irmão, de tensão, ele disse: vocês não têm medo que eu faça alguma coisa? Não temos nenhum medo que você faça alguma coisa, porque você não vai fazer, porque estamos debaixo da autoridade do Espírito de Deus. E a ordem que Deus colocou em nosso coração, depois da oração, ele baixou a cabeça, nós falamos para a mamãe: já vamos embora. Mas pode soltar o pé dele, porque ele não vai fazer nada contra a senhora e nada contra nós. Pode soltar o pé, porque ele precisa de Jesus. E ele realmente reconheceu que Jesus é o Senhor. Agora, o tempo passou. E ele foi congregar numa outra denominação, porque a mãe continuou com a gente, e ele aceitou Jesus, e depois seguiu uma outra denominação. Faz poucos dias eu estava atravessando ali o parque da cidade. Quem vem ao meu encontro, pastor? Esse jovem que estava sendo tratado como um cachorro, como um animal, preso como um animal. Ele vem em minha direção e me abraça e fala: obrigado pela libertação. Obrigado pela libertação. Porque eu tenho Jesus na minha vida. Porque vocês entraram lá no pior momento da minha família. Agora eu entendo que Jesus diz nessa palavra para pôr em liberdade os oprimidos. Discipulado coloca em liberdade os oprimidos. Pessoas chegam amarradas, pessoas chegam destruídas, mas o poder da palavra de Deus, o poder do Evangelho quebra as correntes. Você pode exaltar o nome do Senhor nessa noite. É maravilhoso. Aleluia.
Agora, o mais enriquecedor nesse texto de Lucas 4 é que depois que Jesus lê o texto, interpreta o texto, fala: eu sou a interpretação desse texto. Esse texto está se cumprindo na frente de vocês. O que me chama a atenção é que as pessoas mantiveram os olhos fixos em Jesus. Sabe o que é preparar o ambiente para a missão? Sabe como que devemos discipular, evangelizar, integrar? Colocando os olhos fixos em Jesus. Não importa a crítica, não importa a dor. Eu não sei o que eu vou enfrentar na evangelização, mas meus olhos estão em Jesus. Tem momento que a gente vai evangelizar, irmãos, com dor no corpo, com doença, com problema, com dificuldade, mas os nossos olhos estão fixos em Jesus. Os nossos olhos estão fixos em Jesus. É debaixo de perseguição, debaixo de ameaça, debaixo de problemas, mas nós entramos lá naquela casa, naquela vila, ou naquela mansão, naquele condomínio, nós entramos lá em nome de Jesus, e nós ministramos a palavra em nome de Jesus. Por quê? Porque os nossos olhos estão em Jesus. Os nossos olhos estão fixos em Jesus. Os nossos olhos estão fixos em Jesus. Agora, sabe algo que aparece nesse texto que me deixa intrigado? É que depois de Jesus ler o texto, ele fecha o livro, amado. Ele entrega na mão de uma pessoa que não tem nome. Ele entrega na mão de um ministro, de um assistente, que no grego ali é hiperetes, ou seja, semelhante àquele que rema no porão do navio. Não tem nome, não aparece nome, e Jesus entrega o livro para ele para que ele possa guardar. Sabe o que Deus fala comigo nessa noite? É que no discipulado tem os hiperetes. Ninguém os conhece pelo nome. Ninguém sabe quem são, às vezes, os evangelizadores, os discipuladores. Nem sempre o discipulador vai ganhar troféu, vai ganhar medalha, vai ganhar reconhecimento. Não. Mas sabe o que nos traz alegria? É saber que eu não recebo medalha por quantas pessoas eu ganhei. Eu não recebo medalha por quantas pessoas discipulei. Mas Ele entregou o livro na minha mão. Jesus entregou o livro na minha mão. E sabe o que é o discipulado, pastor Josadac? É como esse homem aqui, assistente. Nós, discipuladores, somos assistentes de Jesus. E Ele coloca o livro em nossa mão, Ele coloca o livro na sua mão. Então não espere laurel, não espere um monte de coisa. Não espere ser elogiado num culto porque você ganhou 10 pessoas. Não espere ser elogiado num culto porque você discipulou 50. Se alguém te elogiar, glória a Deus. Mas se ninguém te elogiar, escuta uma coisa: Ele já colocou o livro na sua mão. E pergunto, mais alguém tem esse livro aqui? Foi Jesus quem colocou esse livro na tua mão. Foi Jesus quem colocou esse livro em nossa mão. Foi Jesus quem colocou esse livro em nossa mão. Se ninguém me elogiar, não tem problema. Por quê? Porque Jesus entregou a missão nas minhas mãos. Se ninguém disser que eu sou bom discipulador, não tem problema. Foi Jesus quem entregou esse livro nas minhas mãos. E eu quero ver pessoas sendo libertas. Pessoas sendo libertas. Pessoas sendo libertas. Se você acha que ser discipulador, ser evangelizador, ser integrador é para receber tratamento VIP, esquece isso. Vamos colocar o pé no chão e entender que a jornada é dura, mas há uma recompensa. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Sabe por que, pastor, vale a pena fazer o discipulado? Sabe por que vale a pena discipular? Porque a gente nunca é lembrado por grandes eventos que a gente faz na igreja, nem vai ser. Porque Deus sempre pode usar alguém para fazer eventos melhores que nós. Mas, Pai, na fé, o tempo passa, as décadas passam, e alguém vai dizer: Ele cuidou de mim, ela cuidou de mim, Ele cuidou de mim. Às vezes a gente está numa cultura achando que vão lembrar de mim pelo congresso grande que eu fiz. Não vão lembrar.
porque outras pessoas vão fazer congressos maiores que nós. A única forma de nós cravarmos o nosso marco na história é sendo pai de alguém, é sendo mãe de alguém, é sendo pai na fé. Se você quer marcar a história da sua vida nesse mundo, marque através da evangelização e do discipulado. Marque através da evangelização e do discipulado. Existe uma senhora, queridos irmãos, chamada Deolinda Evangelista. E a gente tomou muito conhecimento da história dessa mulher. Sabe por qual razão? Porque o nosso historiador da CPAD, pastor Isael de Araújo, fez um trabalho excelente de 100 mulheres que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Essa mulher Deolinda Evangelista, talvez você não conheça o mapa do Rio de Janeiro. Ela atuou na região dos Lagos, evangelizando com seu esposo. Cidade de Rio Bonito, Casimiro de Abreu. Depois você olha no Google, subiu para Nova Friburgo, Sumidouro, Carmo. E você pergunta, queridos irmãos, para muita gente lá, muita gente não sabia. Só que alguém lembrou dela na história, como evangelizadora. Hoje você vai em Nova Friburgo, a Assembleia de Deus tem 80 anos. Você vai a Cordeiro, a Assembleia de Deus tem 70 anos. Você vai em outra cidade, a Assembleia de Deus tem 90 anos. Mas uma mulher a cavalo subiu as serras, para quê? Para evangelizar e para fazer a obra do Senhor. E marcou o seu tempo, marcou o seu tempo, marcou o seu tempo, marcou o seu tempo. Talvez você não vai precisar ir a cavalo a algum lugar, mas use os pés que Deus te deu, use as redes sociais que Deus te deu, use o carro que Deus te deu, use a influência que Deus te deu, use o poder que Deus te deu, use a voz que Deus te deu, use a presença dEle na sua vida. Fique em pé nessa hora em nome de Jesus. Aleluia. Feche teus olhos. Posso orar, pastor? Queridos, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo te usar. Queridos obreiros, irmãs e irmãos que estão aqui, nos deixemos usar pelo Espírito de Deus. Seja vaso na presença de Deus, seja instrumento na presença de Deus, seja uma tocha acesa na presença de Deus. E eu quero orar por você nessa hora em nome de Jesus. Por você em que a chama evangelizadora está queimando aí dentro. Eu quero orar pela sua vida, se o pastor permitir, posso chamar à frente, pastor? Eu quero orar por você em que a chama da evangelização está queimando no seu coração. Por você que sente que Deus está te chamando para coisas que talvez você não sabe ainda, mas Deus está aqui hoje para capacitar você. Com a autorização do meu querido pastor, eu convido você para vir aqui à frente em nome de Jesus, que eu quero orar com você nessa hora. É o momento, eu não vou convidar você a prometer nada para Deus. Eu só quero te convidar para você se colocar nas mãos do Senhor, somente isso. Não é prometer nada para Deus, é se colocar nas mãos dele dizendo: eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Ah, Deus, eu quero ser um instrumento poderoso nas tuas mãos, Senhor. Se você deseja sair do seu lugar, venha para frente. Estaremos orando juntos em nome de Jesus. É Deus chamando a igreja, é Deus chamando você, é Deus chamando homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, obreiros. É Deus nos chamando, é Deus nos despertando, é Deus nos preparando essa noite, é Deus preparando o ambiente para o discipulado, é Deus preparando o ambiente para a evangelização, é Deus preparando o ambiente. Aleluia! Aleluia, aleluia! Ainda dá tempo. E vamos estar orando agora em nome de Jesus. Oremos ao Senhor, querido Pai, querido Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui em Tua casa, em Tua presença. Já temos sentido a Tua glória nesse lugar. Já temos sentido a Tua graça nessa casa.
Ah, Deus, já temos recebido da tua palavra, e eu oro pelos teus filhos, ó Pai, que estão sendo sensibilizados pelo teu Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está nessa noite tocando em corações. O Senhor está despertando a tua igreja. O Senhor está despertando o teu povo. O Senhor tem uma obra gloriosa a realizar em cada vida que aqui está, Senhor. A minha oração é: derrama a tua glória, derrama a tua unção, derrama o teu Espírito Santo, derrama a tua glória, derrama a tua unção, derrama o teu Espírito Santo. Enche cada vida agora com o teu Espírito Santo. Enche cada vida agora com o teu Espírito Santo. Enche cada vida agora com o teu Espírito Santo. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor. Enche-nos com a tua graça, enche-nos com a tua unção. Aviva a tua igreja, Senhor. Coloca paixão pelas almas, coloca paixão missionária, coloca paixão evangelizadora, Senhor. Quebra impedimentos, quebra barreiras internas, quebra barreiras emocionais, quebra barreiras espirituais. Queremos ser usados pelo Senhor, ó Deus. Queremos ser usados pelo Senhor, ó Deus. Queremos ser usados pelo teu Espírito.